E se essa definição de ser bom, ela fosse só o que pudéssemos dizer dele, sabe, o Espírito sempre nos surpreende. E quando falamos que ele nos surpreende, muitas vezes nós interpretamos isso como algumas coisas novas, mas a realidade é que ele nos surpreende, não com coisas novas, mas com a simplicidade que ele faz as coisas. Só que na nossa humanidade, nós muitas vezes olhamos para uma simplicidade e traduzimos ela como coisas rasas. Só que o Senhor sempre é simples naquilo que Ele faz. É simples. Só que nós queremos que Ele faça as coisas de forma absurda. E tudo isso faz menção às nossas almas. Não faz menção àquilo que Ele está fazendo. Nós falamos do Espírito Santo e trazemos sempre quando o Espírito Santo, pensando no Pentecostes, quando os discípulos são batizados com fogo. Só que muito tempo antes, Jesus já tinha liberado sobre eles o Espírito Santo. E não tinha sido nenhum uau. Isso nos mostra o quão simples Ele é nas coisas que Ele faz. E quão profundos são essas coisas. Nós, há algum tempo, estamos falando de maturidade. E nessa noite nós não poderíamos fugir dessas coisas. E quando se fala em maturidade, algumas coisas vêm à nossa mente. E algumas coisas nós precisamos entender. Principalmente, nós precisamos compreender que maturidade, ela não condiz, ou ela não é simplesmente chegarmos aos 30, 40, 50 anos, sermos casados, termos 2 filhos, 3 filhos, e porque nós construímos essas coisas, nós somos maduros. Sabe, nós reduzimos, e como eu falei, nós trazemos as coisas do Espírito de uma forma muito rasa. Mas eu fui pesquisar o que significava maturidade. E a resposta que me veio no Google é assim: maturidade é um estado de crescimento completo, quando uma pessoa desenvolve caráter, entendimento e equilíbrio para agir com sabedoria, responsabilidade e propósito. Ou de forma simples, ou enumerando maturidade. A maturidade natural, ela atende o desenvolvimento físico e mental, segundo o tempo. A maturidade emocional, ela nos ensina a controlar os nossos sentimentos e reagir com equilíbrio e assumir responsabilidades. E a maturidade espiritual, então, é quando a pessoa cresce no conhecimento de Deus e passa a viver de acordo com a vontade dele, refletindo o caráter de Cristo. Então, maturidade não é simplesmente atingirmos a vida adulta.
mas é, ao devido tempo, alcançarmos cada uma dessas coisas. E Paulo vem tratar disso em Coríntios. Se você for abrir na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar de todas essas coisas. E na primeira e na segunda carta é como se fosse uma apresentação. Mas a partir do capítulo 3 de Coríntios, ele dá o tom daquilo que ele vai falar nos capítulos seguintes. E ele vai dizer assim, 1 Coríntios 3:1: Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Paulo estava dizendo: tenho tanto a lhes falar, queria que vocês experimentassem, que vocês entrassem em alguns lugares, queria que vocês vissem e ouvissem, mas ainda não posso. Então, Paulo trata de algumas realidades espirituais, nos dizendo que somos meninos do Senhor ainda. E no decorrer dos capítulos, ele vai apontando erros e acertos, aquilo que se faz, aquilo que não se faz, como proceder, relacionamento entre casais, ele vai decorrendo. Em cada novo capítulo, em cada novo versículo, ele vai nos ensinando, ele vai construindo uma vida para que nós fôssemos maduros. E eu compartilhei há minutos atrás com a intercessão uma palavra que o Senhor me deu há um tempo atrás, no início desse ano. E o Senhor ministrou uma frase no meu coração. Neste dia eu não entendi aquilo que ele ministrava, mas ele falou assim: é uma trilha de migalhas. E quando eu falei, quando eu tive essa percepção e eu tentei entender, e enfim, o tempo passou, os dias passaram, e eu não compreendi aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Mas agora, algum tempo depois, o Senhor começou a trazer algumas clarezas sobre aquilo que ele falou há quase 3 meses atrás. E nessa semana ele ministrava o meu coração sobre essa trilha de migalhas. E ele me falava assim: a trilha de migalhas vai nos fazer encontrar 3 tipos de pessoas que estão aqui no nosso meio, eu e você. Algumas delas, elas vão ver a trilha e elas não vão dar importância. Elas não vão se ater com aquilo que elas estão vendo. Algumas delas vão ver a trilha, vão percorrer a trilha, vão chegar ao fim dessa caminhada, mas no fim desse caminho vão estar exaustas, vão estar fracas, mesmo percorrendo toda ela, mesmo chegando ao fim disso tudo, vão estar cansadas. Mas alguns, eles vão ver a trilha, eles vão comer das migalhas, vão seguir a trilha, e no fim dela, eles não vão simplesmente chegar ao final dessa trilha, mas eles estarão fortalecidos pelo alimento em cada nova migalha. E esses dias eu começo a entender o que o Senhor apontava sobre esses dias que Ele tem falado sobre maturidade. Assim como Paulo, que usa praticamente todo o primeiro livro de Coríntios para nos
ensinar, nos ministrar. Assim são esses dias. Cada novo culto, cada nova ministração é uma migalha nesse caminho. Se nós entendermos, ou se nós nos apegarmos àquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, nos alimentarmos disso, nós chegaremos no final dessa caminhada maduros e fortalecidos. Mas se nós simplesmente, na ânsia de chegar ao fim, percorrermos correndo todos esses caminhos, nós chegaremos ao fim, mas talvez não teremos força para aquilo que o Senhor demonstrará ou apresentará no fim desses caminhos, para alcançar aquilo que Ele tem. E muitos de nós não estarão atentos a todas essas coisas. Mas eu sempre entendo assim, todas as vezes que o Senhor mostra alguma coisa, todas as vezes que o Senhor aponta alguma coisa, é porque Ele quer fazer algo referente àquilo. Então, talvez até hoje você não tenha se apegado a tudo que tem sido ministrado. Talvez até hoje você tenha percorrido o caminho sem se alimentar daquilo que tem sido apresentado. Você ainda está diante de uma verdade que pode mudar a partir dos próximos dias. Isso vai depender de como você olha e entende todas essas coisas. Paulo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, vai nos ensinando como devemos proceder, o que devemos fazer, como devemos reagir, até ao ponto de chegar lá no capítulo 11. No capítulo 11, Paulo vai falar da ceia do Senhor. E a interpretação de Paulo é totalmente diferente dos evangelhos. Diferente não, é muito mais profunda. Ele traz muito mais clareza. Então Paulo começa nos ajustando no nosso dia a dia, nas nossas ações e reações, e vai transformando, moldando os nossos passos, para chegar a um lugar de espiritualidade, para que nesse contexto, nós possamos ser o varão, o homem que o Senhor diz que nós devemos ser. No capítulo 12, ele vai falar da edificação da igreja, ele fala sobre os 5 ministérios, sobre os dons ministeriais. E no capítulo 14, ele continua o texto que ele falava no 12, sobre os dons, sobre o entendimento dos dons, sobre a edificação da igreja. Mas no meio desses 2 capítulos, ele vai falar sobre o 13. O 13 fala de amor. E ele nos traz o entendimento de que tudo aquilo que ele vem trazendo, mudanças de hábitos, mudanças de atitude, entendimento espiritual, movimento espiritual, clareza no espírito, só é real, só é vivo em nós, quando nós experimentarmos do amor do Senhor, o amor de Cristo. Ele vai testificar essas coisas em nós, Ele vai fazer essas coisas gerar vida dentro de nós, Ele vai mudar a perspectiva e a compreensão dessa realidade. Mas, agora vamos conversar sobre o que eu queria falar nessa noite. Tudo o que eu falei agora é para que você entenda os dias que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor está apontando e a forma como você está apontando. Eu quis nessa noite iniciar dessa forma para que você tenha um entendimento, né? Hoje o GPS, tu vai lá, tu clica no botãozinho e ele vai te dar a tua localização atual no mapa, né? Mas antigamente tu pegava um mapa de papel, tu abria todo ele, e tu tinha que entender, conhecer, para te saber te localizar onde é que você estava. Então nessa noite eu comecei trazendo uma clareza sobre alguma coisa que Paulo estava dizendo, para que você possa, no Senhor, entender aonde que você está, que o seu GPS seja ligado, para que você compreenda aquilo que você está, o lugar, o ponto que você está,
pelo caminho que você tem que percorrer a partir de agora. Traçar um caminho daquilo que o Senhor tem. E o que o Senhor tem ministrado ao meu coração tem muito a ver com aquilo que a pastora Maeli nos trouxe na quinta-feira passada. E na quinta-feira passada, ela falou de um Deus que deseja ser conhecido. Um Deus que deseja ser conhecido, né? Nós falamos muito e ansiamos para que Deus nos ouça, para que Deus nos conheça, mas Deus, Ele deseja ser conhecido. E por que Ele deseja ser conhecido? Para que Ele possa se relacionar conosco. Sabe, eu comecei essa noite falando de como o Espírito Santo é bom, porque ele vai apontando algumas coisas. E o texto que o Senhor colocou ao meu coração tem a ver com ouvir. E eu queria aproveitar a oportunidade, porque nós vamos ler João 10, 27, que era o alvo das nossas orações na semana passada. As ovelhas que ouvem a minha voz. E deixa eu te fazer uma vírgula. Quem já participou da sala de oração nas ceias? Nas 24 horas de oração antes da ceia? Deixa eu te fazer um pedido. Eu não sei como alguns a gente até conversa, a gente vê como é que tem sido, quais suas experiências, mas tem muita gente entrando na sala, tirando foto da frase, do tema da oração, e postando nas suas redes sociais. E deixa eu te falar, não tem nada de errado nisso, tá? Eu acho até bem legal. Eu não sou de postar nada, mas eu não tenho nada contra. Mas eu queria te pedir para que você não faça isso durante essas 24 horas de oração. Por quê? Porque cada um que entrar naquela sala, cada um que se disponibilizar diante daquela frase, colocar o seu coração para que o Senhor ministre, é uma novidade para ela. Quando você tira uma foto, quando você posta numa rede social, quando todos veem o teu coração, ou o coração daquelas próximas pessoas que vão estar indo orar, elas já estão preparadas para aquilo que está lá. E preparadas por aquilo que ela está lá, a nossa humanidade nos leva para um lugar de autoproteção, vamos dizer assim. Nós criamos formas e nós já trazemos entendimento sobre algumas coisas. E daí nós entramos para aquela sala, já preparados para aquilo que nós vamos ver, sabendo talvez aquilo que vamos orar, com uma construção já pré-definida dentro de nós. Mas quando nós não sabemos aquilo que está lá, nós entramos na expectativa de como vai ser, o que vamos ver, como o Senhor vai fazer. E isso abre algumas portas para aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar e nas nossas vidas. Então, só um apêndice, né? Se você depois disso, depois do culto de ceia, à noite, durante a semana, quer botar com uma musiquinha, enfim, cara, é show, eu acho legal. Mas eu te peço encarecidamente, não faça isso durante esse período de oração. Deixe que os irmãos entrem nesse ambiente. Deixe que eles tenham as experiências pessoais deles. Deixem que eles encontrem o Cristo naquele ambiente. Deixe que eles tenham a revelação que o Espírito vai trazer. Porque é sobre essas coisas que nós vamos falar nessa noite. João 10, 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Primeira coisa que nós temos que entender é que esse versículo vai falar de uma natureza. Uma natureza. Segunda coisa, ele fala de uma dinâmica, de um relacionamento. E terceira, vai falar de um relacionamento.
natureza, muitas vezes nós vamos entender como um novo nascimento, né? Agora eu fui batizado e eu nasci de novo, então eu tenho a natureza de Cristo. Mas quando nós entendemos dessa forma, nós anulamos ou escondemos ou fechamos algumas portas daquilo que a realidade dos céus dizem a nosso respeito. Porque da mesma natureza, aqui não tem a ver com eu simplesmente encontrei a Cristo depois de 30 anos, fui batizado e agora eu tenho a natureza do Senhor. Mesma natureza tem a ver com aquilo que Efésios vai dizer: fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Então o batismo foi uma porta para aquilo que o Senhor alinhou os nossos caminhos. Não tem a ver com aquilo que eu fui gerado, que eu fui criado, para aquilo que o Senhor tem a meu respeito. Porque quando o texto vai dizer que nós somos gerados nele, o Senhor está dizendo que tudo que é preciso para a vida do Márcio, tudo que é preciso para a sua vida já está preparado. Os céus já se organizaram, os anjos estão de prontidão, tudo está pronto para aquilo que o Senhor tem, para mim e para a sua vida. Mas de repente nós decidimos que a minha nova natureza, a minha nova vida é só a partir do momento que eu sou batizado, e eu esqueço aquela realidade que o Senhor fez a meu respeito. Eu esqueço a realidade que o Senhor disse quem eu sou, dos projetos e propósitos. Lembram o que é maturidade? Segundo o Google, alcançar um propósito. Então, a mesma natureza não é simplesmente eu ter encontrado a Cristo a partir de agora, mas sim eu entender que eu fui gerado nele antes de todas as coisas. Sabe, nós não temos muitas vezes clareza sobre essas coisas. E não sei se você já estudou biologia, mas quando a gente vai falar de DNA, os exames de DNA, eles vão fazer pessoa a pessoa, e ele identifica cada pessoa é um DNA único. Mas quando são gêmeos univitelinos, eu acho que chama, que é da mesma placenta, o DNA é praticamente idêntico. É isso que o Senhor está falando. Quando nós entendemos que nós somos gerados nele, nós temos a realidade dele em nós. Não é simplesmente eu entendi que o Senhor é o Salvador. Não é simplesmente eu fui batizado. Não é simplesmente agora eu parei de beber, eu mudei minha vida e eu comecei a ir num culto. Não, é entender que é muito mais que isso. É muito mais profundo, é muito mais verdadeiro, é muito mais real. Elas me ouvem e eu as conheço. Isso vai falar de uma dinâmica. Dinâmica porque há uma interação. Ele fala, nós o seguimos, ele nos conhece. Mas escondido aqui é muito mais do que isso. Lembre-se do que nós estamos falando. Deus quer ser conhecido. Eu pedi para a Fê se eu posso dar um testemunho dela, não sei como é que ela está. A Fê, ela, né, não sei se todos conhecem ela, mas ela, início de janeiro, ela foi foi para o Nordeste, passar um tempo lá e tal, e um dia, a gente conversando na intercessão, ela deu um testemunho dos animais lá.
E eu quero trazer aqui para que você entenda dessa dinâmica. E o que o Senhor quer falar com eles me ouvem, eu os conheço. A Fê disse assim que eles foram para a cidade. E durante o dia, os animais estavam todos soltos. É isso, né? No meio da cidade. Porcos, cabras, tudo. Chegava no final da tarde, aqueles animais iam para as suas casas. Só que cada um sabia quem era o seu dono. Então eles de repente voltavam para casa, no meio de todos aqueles misturados, sem precisar alguém ir lá separar, não, tu é meu, esse é teu. Não, eles iam. E cada um sabia o seu caminho, cada um ia para a sua casa, cada um conhecia o seu lugar. Sabe, isso nos mostra algumas coisas profundas no Senhor. Que quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós conhecemos a sua voz, nós sabemos quem está falando. E quando nós fazemos isso, nós correspondemos a essas coisas. Então é muito mais do que obedecer um comando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É muito mais do que o Senhor dizer, faz isso, faz aquilo. A intenção do Senhor nunca foi simplesmente gerar comandos, mas sim se relacionar. Precisamos compreender que voz aqui não é um conceito abstrato. O que é um conceito abstrato? É uma percepção. O texto está falando que as ovelhas ouvem a minha voz como se fosse algo, eu sei quem é o Senhor, então eu atendo Ele porque a palavra dele está escrito na Bíblia. Não é um simples conceito abstrato, é uma realidade, porque o Senhor fala. Aqui, voz é voz. Assim como vocês estão me ouvindo, assim como vocês conversam, voz. É som, é a intensidade, é o timbre. Quando falamos de voz, né, por isso que eu vou falar mais uma vez, o Senhor vai me ensinando algumas coisas, e a pastora cantou, o pastor falou. Voz, ou a fala, aponta para os nossos sentidos, né? E vamos lembrar um pouquinho, né? O que são, ou quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Márcio, por que tu está falando isso? Lembrem-se daquilo que nós estamos tratando. O Senhor quer ser conhecido. A ciência vai nos dizer que a construção dos nossos pensamentos é gerada através desses elementos. A construção dos pensamentos humanos é gerada através da visão, ela é gerada através da audição e da percepção. O que é a percepção? É o tato, é tu experimentar, é o sabor. Então, você vai construir os seus pensamentos, vamos tratar isso humanamente falando. Você vai construir os seus pensamentos através do que você ouve, daquilo que você vê e daquilo que você experimenta. Paulo vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo, vocês precisam ver, ouvir e experimentar. Construímos os pensamentos de Deus
Quando construímos os pensamentos de Deus, nós temos que ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós temos que ouvir a voz de Deus e experimentar as atmosferas dos céus. Essas coisas, elas não são como um passe de mágica. Simplesmente, agora eu experimento, agora eu vejo. Elas são construídas em nós, através daquilo que nós vamos fazendo. Tempos atrás, o Senhor ministrava o meu coração sobre algumas coisas relacionadas aos sentidos. E vamos lá. Quando uma pessoa é surda, ela não aprende a falar, porque ela não aprendeu a ouvir. Quando um cego, ele não enxerga, como é que o cego, ele percebe as coisas, ou como é que ele cria a construção na sua mente? Através do tato. Talvez você já tenha visto filmes, enfim, né, onde é que o cego pega, toca o rosto da pessoa, sente as coisas, né, experiências relacionadas a isso. Então, da mesma forma como se constrói o pensamento humano, assim se constrói uma mente espiritual. E essa mente espiritual vai nos fazer a conhecer ao Senhor. Então, esse Deus que quer ser conhecido, Ele precisa que nós entramos nesse lugar das percepções espirituais, para que as realidades dos céus venham de encontro com as nossas vidas. Você já foi num cinema? E imagina você sentado naquela sala, com aquela tela daquele tamanho, e som nenhum saindo. Como você vai entender aquilo que a tela está lhe mostrando? Como você vai construir na sua mente, como você vai ter percepção daquelas realidades? Se você não ouve, se não tem som. Não sei se você já foi, no Beto Carreiro tem um cinema lá de 3D, 5D, sei lá o que é aquilo lá, que tu senta numa cadeira lá e tu vê o filme e é como se fosse uma montanha russa e tal, e tem spray de água, e tem não sei o que, e a cadeira se joga, e ela pula, né? Por que dessas coisas? Porque essas percepções, essas sensações que você tem, vendo aquele visual, ela constrói como se você estivesse lá naquele lugar, vivendo aquelas coisas. Então as percepções, as realidades espirituais, elas estão diretamente ligadas com os teus sentidos espirituais. Para quanto tu desenvolve essas coisas? Então você dizer, eu vi tal coisa, só que você não ouve o que o Senhor está te ministrando. É mais ou menos o que o Senhor me mostrou no início desse ano. O Senhor me disse, uma trilha de migalhas. Mas o que era? Sobre o que tratava? E é muito comum, neste lugar, você ter uma compreensão e um entendimento errado daquilo que o Senhor está apontando, daquilo que o Senhor está falando. Porque naquele dia, a primeira coisa que veio ao meu coração foi a história de João e Maria, né? Quem não conhece? João e Maria está lá, eles vão no meio da floresta, eles vão botando as migalhas e caminhando, e de repente eles resolvem voltar, e os passarinhos comeram as migalhas. E quando o Senhor falou uma trilha de migalhas, foi aquilo que eu pensei, a minha mente humana, o Márcio. E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer mostrar? E naquele tempo ele não falou nada, ele não trouxe compreensão e entendimento, e eu segurei aquela palavra, e eu tenho para mim assim, no devido tempo, o Senhor sempre traz clareza, mas eu tenho que estar atento àquilo que Ele está comunicando, porque aquilo que eu vi pode conectar com aquilo que o louvor está falando, aquilo que a palavra está trazendo, aquilo que a movimentação estava fazendo, e eu fiquei atento. E agora, dias depois, o Senhor aponta aquilo que Ele estava falando naquele dia. Se eu tivesse naquela hora, eu ia dito, pastor,
está tudo errado. Mas o Senhor estava dizendo: prestem atenção, eu estou dando aos migalhas, aos pouquinhos, para que vocês tenham condições de degustar, condições de assimilar, condições de caminhar segundo uma verdade, construir algo poderoso, alcançar isso que eu estou oferecendo a vocês. Então, sentidos espirituais, eles vão te dar clareza sobre as coisas que o Senhor está mostrando. A leitura do ambiente. Sabe, quando Paulo fala aos Coríntios, ele vai dizer assim, lá no capítulo 14, se eu não me engano, ele vai dizer assim, que é melhor que profetize do que tu ore em línguas. Por quê? Porque o que profetiza, ele vai edificar a igreja. Isso é para hoje? Essa palavra é hoje? Essa palavra já não é mais para hoje. Hoje, o dom que a igreja precisa alcançar, compreender, é justamente o de discernimento. Hoje, o dom dos últimos dias aponta para o dom de discernimento. Nós precisamos compreender o que está acontecendo. Nós precisamos fazer uma leitura dos ambientes, uma leitura dos nossos dias. O dom de discernimento, ele vai te dar clareza daquilo que está acontecendo. Ele vai te posicionar nesse mapa e apontar o caminho que você precisa percorrer. Então, nós precisamos aguçar os nossos sentidos espirituais. Os nossos sentidos são a porta para os nossos comportamentos naturais, assim como os nossos sentidos espirituais são a porta para os nossos comportamentos espirituais. Nós deixamos de nos comportar a figura das trevas e vamos nos comportando a figura da imagem do Filho. Nós não temos tempo para nos aprofundar hoje nos sentidos. Nós não vamos conseguir hoje falar de cada um deles. Do tato, da visão, do paladar, da audição. Mas entenda que assim como se constrói o bebê no ventre da mãe, assim como se constrói os seus sentidos desde lá de dentro, assim se constrói os nossos sentidos espirituais. A ciência vai nos dizer que o primeiro sentido que o bebê tem, gera ou tem é o tato. Só que o bebê, ele não tem o tato nos dedos, como nós. O tato no bebê começa pela boca. E ele vai alcançando os seus membros, até se gerar sua pele e fazer todas essas coisas. A percepção, ela é gerada no bebê, no seu ouvido. Porque na construção esqueci o nome agora. Do ouvido interno lá, tem o outro lá que é bem dentro lá, que dá o labirintite. O labirinto. O labirinto é o teu senso de equilíbrio. Nesse lugar é gerado a construção das percepções. O bebê, ele tem, quando o ouvido interno ele é construído, ele tem percepção, ele entende quando a mãe se movimenta para um lado e para o outro. Assim somos nós. Quando nós começamos a entender, as percepções são geradas em nós, e nós temos a percepção dos ambientes, fazemos leitura daquilo que está à nossa volta. Mas isso é para uma outra noite. E por fim, relacionamento. Jesus vai dizer: eu as conheço. Isso é muito mais do que saber
quem alguém é. Eu as conheço tem a ver com intimidade. Eu as conheço tem a ver com um profundo conhecimento. Nos dias que tudo está ao alcance das nossas mãos, tudo está ao alcance dos nossos olhos, tudo o que nós precisamos saber sobre alguém, nós vamos ali e procuramos. Nós sabemos que a data de nascimento, quando casou, se teve alguma doença, nós sabemos tudo. Agora nós vamos olhar lá, Neymar, ver um jogador, alguém conhecido, enfim, nós sabemos tudo, nem por isso nós o conhecemos. Então, um relacionamento sem conhecer, não é um relacionamento. Nos dias de hoje, nós temos visto jovens, adultos, mulheres velhas, se relacionando pela internet, né? Teve um caso aí, bem hilário, do início do ano aí, do Brad Pitt, e as pessoas entram nesse lugar, porque isso não é só uma conduta natural, nós nos relacionamos com o nosso Deus dessa forma, achamos que o conhecemos porque lemos alguma coisa, achamos que o conhecemos porque vamos em todos os cultos, porque ouvimos algumas coisas, porque ouvimos a respeito dele, então nós achamos que o conhecemos. Só que isso não é conhecer. Conhecer é muito mais profundo que isso. Nessa semana, o Senhor me perguntou. Eu estava viajando, e daí a gente passa bastante tempo sozinho na estrada, né? E o Senhor perguntou para mim: por que tu lê a Bíblia? E a minha resposta, Deus perguntando para mim, o Espírito Santo no meu coração, por quê? Não, porque eu sou pastor, não, porque... E a minha resposta foi, eu leio porque eu preciso ler. E a gente sempre diz, né, que o Senhor, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas, né? E Ele disse assim, por isso tu precisa me conhecer. Sabe, todas as vezes, e Ele disse assim, todas as vezes que tu abrir a tua Bíblia, para um devocional, para uma leitura, meta do ano, vou ler a Bíblia, né? Todas as vezes que tu abrir ela com o intuito de atender um objetivo humano, todas as vezes que tu lê por uma obrigação, todas as vezes que tu faz porque tu tem que cumprir um ritual, tu não me conhece. Aí ele me disse assim, agora todas as vezes que tu abrir esse livro e tiver intuito no teu coração, um desejo de me encontrar no meio dessas letras, olhar para elas e dizer, onde tu estás aqui dentro? Aí tu vai ler Números, que vai falar de uma genealogia. Pensa num texto cansativo, e tu vai encontrar o Senhor lá, dentro dela, escondidinho. Sabe, e nós transformamos a nossa vida espiritual de uma forma natural, porque nós não desenvolvemos os nossos sentidos espirituais, as nossas condutas, elas são humanas, elas são automáticas, e nós fazemos todas essas coisas, se dizendo homens de Deus, estamos sendo transformados à imagem dele. O Senhor, nesses dias, Ele tem apontado essas coisas ao meu coração. E eu vou ser sincero, tá? Eu não sou aquele cara que é devoto de um devocional. Não é devoto.
Eu não tenho por hábito, vamos colocar dessa forma, um devocional diário. Normalmente, o Senhor me dá um texto, e eu fico naquele texto, às vezes, uma semana, às vezes fico 2 textos, lendo aquele texto, e o Senhor ministra alguma coisa, eu vou lá, leio um versículo antes, eu leio um versículo depois, e de repente o Senhor fala de uma palavra, e eu vou pesquisar aquela palavra, e às vezes eu fico muito tempo no mesmo versículo, num versículo, talvez poucas palavras. Mas mesmo assim o Senhor me disse, todas as vezes que tu abre a tua Bíblia com o intuito de construir algo, de uma palavra nova, de uma compreensão, de uma pregação, tu não me conhece. Agora, todas as vezes que tu abriu esse livro com o intuito de me encontrar, com um desejo de conhecer o Cristo que está ali dentro, eu vou me apresentar diante de ti, eu vou me assentar contigo, e essas coisas vão mudar. Então, as nossas realidades, elas precisam condizer com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós proferimos e com aquilo que nós buscamos, porque nós estamos de frente de um Deus que quer ser conhecido, e esse Deus que quer ser conhecido, Ele não vai se apresentar da forma que nós o temos buscado. Um relacionamento verdadeiro não está condicionado a regras e a objetivos, mas está relacionado com confiança, transparência, vulnerabilidade e conhecimento profundo. Senhor. E eu fui pesquisar o que era relacionamento. Intimidade. Intimidade é um relacionamento profundo onde existe proximidade, confiança, abertura, conhecimento verdadeiro entre as duas partes. De forma simples, intimidade é quando não existe uma máscara, a liberdade para ser conhecido de verdade. E intimidade envolve confiança, transparência, vulnerabilidade, tempo de relacionamento e conhecimento profundo do outro. Então, se essas coisas não condizem ou não permeiam o nosso relacionamento com o Senhor, nós não estamos tendo intimidade com Ele. Sabe, sermos crentes, eu quero hoje colocar uma certa indignação no seu coração. A gente vai falar que, deixa eu ser um pouquinho, como chama, quando a gente não é bíblico, bom, enfim, eu quero que você tenha raiva de você mesmo, por aquilo que você não fez, por aquilo que você não viu, pelas coisas que você não viveu. Sabe, a indignação é algo que no ser humano faz nos alcançar e buscar coisas que nos surpreendem. A indignação, ela nos leva a nos superar. A indignação faz com que nós alcançamos coisas que no nosso natural, na nossa vontade própria, no nosso simples desejo, não é possível alcançar. Então, que o Senhor desperte uma indignação no seu coração, para que você busque nesses dias, nesse tempo, ouvir e experimentar aquilo que o Senhor tem, porque as realidades dos céus, elas estão disponíveis a mim e a você. Sabe, quando nós falamos dos sentidos, isso não é alegoria, isso não é algo surreal que não é alcançável. Eu me lembro de uma vez não foi início de conversão, mas foi a primeira vez que eu subi no monte, e nós subimos no monte, era a chácara de um irmão da igreja, e foi legal, a expressão real é essa, foi legal, e nós descemos, e
no pé do monte, tinha a casa dos pais dele e tal, e lá nós fizemos então, depois desse tempo de oração no monte e tal, nós fizemos um café, e nesse ambiente descontraído, conversando, um irmão com um violão, tocando um louvor e tal, de repente, veio um aroma, um perfume. Nós estávamos sentados assim, uma sala pequena, devia ter uns 10 irmãos, mas nós estávamos num sofá de 3 lugares, sentado de 4, apertadinho, e veio um perfume, e todos nós que estávamos no sofá, sentimos o mesmo cheiro, o mesmo aroma. Sabe, são algumas experiências que o Senhor vai nos levando, nos apresentando, para mais do que simplesmente te dar um testemunho, para que você encontre Ele no meio dessas coisas. Maturidade está ligado diretamente com conhecer a Cristo. Por isso que Paulo começa mudando as nossas atitudes humanas e vai construindo os pensamentos até falar sobre algo profundo no Senhor, de dons, de edificação da igreja, de ministérios. Amém? Coloque-se em pé. Quando você ler a Bíblia, tenha em mente quem você está buscando. Tenha em mente conhecer e não ter um objetivo a ser alcançado. Quando você orar, tenha em mente a interação e a experiência, o experimentar, e não uma lista de assuntos na qual você deve orar. Busque trazer à vida a natureza do Senhor, a verdadeira natureza que nós temos. Busque desenvolver os seus sentidos espirituais. Busque encontrar o Espírito Santo. João 16:13 vai nos dizer: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Deixa eu trazer uma clareza para você agora. Nós, vamos colocar assim, evangélicos, nós criamos culturas no nosso meio. E nós dizemos assim, que é o Espírito Santo quem convence. Então nós falamos, jogamos as coisas ao ar, e dizemos, não é meu compromisso, o Espírito Santo é quem convence. Porque nesse texto de João 16, João vai dizer assim, ele os convencerá. Porque quando Jesus falando do Espírito Santo, Jesus dizendo assim, quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E porque o texto está dessa forma, e daí ele explica o pecado, ele explica a justiça, e ele vai explicar o juízo. Nós declaramos que é o Espírito Santo quem vai fazer aí.
Eu libero aqui e vocês se viram com ele. Só que o texto continua e ele vai dizer essas palavras. Ele vai dizer: porque ele virá e testemunhará dentro de você, dentro de mim, a respeito do Cristo. Então, ele não vai vir ao teu coração e vai dizer: esse é teu erro. Ele não vai vir ao teu coração e vai dizer: esse é o teu pecado, é isso que é justiça, é isso que é juízo. Não, ele vai testemunhar do Cristo, a verdade que é imbatível, que ela é insuperável, que ela é constrangedora aos nossos olhos. E esse Cristo dentro de nós, esse testemunho vivo, esse sim vai nos mudar. Esse sim vai nos constranger a abandonar as práticas erradas. Esse sim faz-nos entender da justiça. E esse sim faz-nos entender do juízo. Então nós não podemos achar que um simples levantar das nossas mãos e crer que o Espírito Santo vai dizer: tu está fazendo errado. Vai funcionar dessa forma. Mas encontrando esse Cristo, isso sim vai mudar tudo nas nossas vidas. E é por isso que esse Cristo anseia em ser conhecido. Porque quando ele for conhecido, aleluias. Nessa noite, eu não vou fazer um apelo e te convidar a vir aqui na frente. Porque tudo que foi falado aqui neste lugar, muito mais do que uma imposição de mãos, é uma posição pessoal, é um desejo no seu coração, é uma realidade que você deseja ou não alcançar, um caminho que você deseja ou não trilhar. Mas a minha oração é que o Espírito Santo possa estar alcançando algumas realidades em você, para que ele venha testemunhar dessas coisas no seu interior. Então, nessa noite, feche os teus olhos. Se você quiser ficar no seu lugar, se você quiser vir aqui na frente, você está livre. Porque a oração nessa noite, ela tem mais a ver com a sua do que com a minha. A movimentação e as realidades têm mais a ver com as suas do que com as minhas. O nosso papel é como nós começamos essa noite, é colocar mais uma migalha no caminho. Migalha é essa que você deseja ver e seguir. Migalha é essa que você deseja ver e se alimentar. Ou simplesmente mais um item diante dos seus olhos. Aleluias. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite nós nos apresentamos diante de Ti. Nós nos apresentamos diante dos Teus tribunais, clamando, Senhor, pelas promessas, pelas verdades, por tudo aquilo que o Teu livro fala a nosso respeito. Nós nos apresentamos diante dos tribunais dos céus, aonde as realidades submetem ao juiz. Diante dos tribunais dos céus, aonde todas as coisas passam pelo crivo da tua pessoa. E nesse lugar, nós pleiteamos a causa dos teus filhos nesse lugar. A causa de cada um dos teus filhos que tem se apresentado nessa noite. Para que o Senhor os conceda, para que o Senhor
estenda o seu cetro, dando a eles a oportunidade, a realidade de acessar lugares em Ti, que vão mudar a sua concepção, os seus critérios, a sua mentalidade, a sua forma de ver e de agir. Que o Senhor, segundo a cada um, nesse tempo, possa estar apresentando e gerando neles experiências profundas em Ti. Aguça neles, Senhor, os sentidos. Aguça neles, Senhor, as realidades. Faz-nos experimentar, faz-nos tocar. Sem Ti, Senhor, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho sem Ti, Senhor, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu o mundo inteiro se a minha alma se perder? Do que adianta eu buscar os meus tesouros e esquecer? Do que adianta eu o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Te conhecer? Do que adianta eu buscar os meus tesouros e esquecer se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei. Se eu não Te conhecer, Senhor, só Tua presença é o que
ti. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? A tua presença é o que me basta. Eu te levo aonde eu for. A tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem te conhecer, Senhor? A tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Um Deus que quer ser conhecido. Eu quero Deus te que quer conhecer, ser conhecido. Um Deus que quer ser conhecido. de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Um Deus que quer ser conhecido. Te conhecer é mais do que um desejo. A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem ter? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu? E o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem te conhecer, o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, e o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, e o que seria? Sem ti, sem ti, sem ti, e o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti.
eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar e eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar até te encontrar, porque quando eu busco, eu te conheço. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar até te encontrar. Oh, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar e eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou buscar até te encontrar, até que eu te conheça, até que eu te conheça, até que eu te conheça, oh, até que eu te conheça. Te revelas. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar e eu vou buscar. Esse é Shesarama. Eshianamamamamama. Asherian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 mas que estão ao alcance das nossas mãos espirituais. Que nesses dias você toque essas realidades, que você ouça os sons dos céus, que você experimente um novo sabor, que você sinta o perfume do Senhor, que as realidades sobrenaturais de Deus possam te alcançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
que o Senhor possa abençoar a sua vida. Sabe, quando a gente fala dessas coisas, muitas vezes a gente leva isso tudo para um lado muito espiritualizado, sim, muito sério, muito poderoso, muito como se algo que a gente não pudesse alcançar. Só que você precisa entender isso. Você precisa entender. Existe um desejo, se posso colocar dessa forma, no coração de Deus, de se relacionar conosco. Sabe, e não é se relacionar só assim, porque a gente fala dessas coisas e tantas outras, e a gente leva isso para um lado sobrenatural. O que eu quero dizer com sobrenatural? Algo que não é alcançável, algo que você tem que jejuar 40 dias, não é isso, você precisa entender isso. O Senhor anseia em se relacionar comigo e com você, em todos os casos, em todas as circunstâncias. Não é só para revelar grandes moveres, só para revelar, enfim, mas é em tudo. Teve um dia que eu estava orando, e eu dizia assim: Senhor, envia os teus anjos, porque a palavra vai dizer que os anjos, eles têm uma classe de anjos que ele tem uma incumbência de trazer as mensagens do céu. E enquanto que eu orava, meio que uma conversa com o Senhor assim, não foi na igreja, foi no meu dia normal assim. Enquanto eu orava, o Senhor disse assim no meu ouvido assim: tu sabe que eles sussurram? Eu disse: poxa Deus, estou aqui, meu tempo de oração, clamando para que o Senhor envie os teus anjos. O Senhor diz assim: eles sussurram. E depois disso, o Senhor foi me mostrar lá o texto que vai dizer assim, que os anjos anseiam estar no nosso lugar. E ele ministrava assim: eles falam um com os outros, eles comentam um com os outros, porque eles querem estar lá no lugar de vocês. Sabe, aí tu vai dizer: Márcio, o que é isso? Você precisa entender que o Senhor tem muito mais do que simplesmente algo sobrenatural para você ter um arrepio aqui, num culto, enfim, ou uma coisa poderosa do Senhor orar para que haja cura. Não, o Senhor quer estar com você o tempo inteiro, todos os momentos. E todos os momentos faz assim menção a momentos de alegria, de tristeza, enfim. Às vezes, quando nós estamos falando bobagem, brincando uns com os outros, jogando futebol. Por isso que você precisa buscar essas coisas. Por isso que você precisa ansiar, correr atrás dessas coisas. Porque você vai ver que o Senhor vai se apresentar o tempo inteiro, em tudo, Eu gosto do Bertelli por causa disso, porque eles assim, tudo é motivo para ele ver alguma coisa. O Senhor tem todas essas coisas ao nosso alcance, à disposição. Basta você querer. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te leve em segurança para a sua casa, que o Espírito Santo possa trazer clareza sobre essas coisas, que Ele possa estar lá inquietando o seu coração, nos seus sonhos. Essa é a minha oração. Amém? Deus abençoe. Boa volta.